Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 1º de setembro, quinta-feira. Iniciamos o mês da Bíblia. Ontem, dia 31, terminamos o mês das vocações. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes." Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse trecho do Evangelho de Lucas compreende o início do chamamento de Cristo aos discípulos. O capítulo 4 é quando ele vai na sinagoga, lê o famoso trecho do profeta Isaías que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu com unção para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar o ano da graça do Senhor." Depois ele inicia o seu ministério, poderíamos dizer assim, a sua missão. E o primeiro ato dele é justamente escolher os seus discípulos, chamar os seus discípulos. Aqui nós temos início com 3 discípulos que o acompanharam em momentos extremamente importantes: Pedro, Tiago e João. Na transfiguração serão eles que estarão com Jesus. No Getsêmani serão eles que estarão com o Senhor. Portanto, serão 3 discípulos que participarão de momentos marcantes e importantes da missão de Cristo no meio de nós. Aqui, logicamente, o texto pode se basear num evento histórico, mas há diversos atos simbólicos, poderíamos dizer assim, muita simbologia. A questão da barca. A barca representa a comunidade cristã. Eles trabalham à noite, ou seja, na ausência de luz, onde não há Cristo. Lembremos que Cristo é a luz que ilumina todo ser humano. Portanto, a ausência da luz, as trevas, eles trabalharam e não produziram nada. Quando Cristo está com eles e lança a sua palavra, ocorre uma transformação. O esforço do trabalho deles é recompensado e eles pegam muitos peixes. Eles pescam muitos peixes. Outro aspecto podemos destacar: a palavra de Cristo produz o efeito necessário. Ou seja, quando Cristo fala, ou seja, quando a palavra é proclamada, é anunciada, ela produz fruto. Outro aspecto que podemos destacar: Pedro, diante daquela situação, diante daquele homem e do ato milagroso que ele proporciona, se atira aos pés dele e diz: "Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador." A autocrítica de Pedro, algo que muitas vezes falta na sociedade hoje, autocrítica. Olhar para os seus atos e reconhecer muitas vezes que você é limitado e comete erros. Pedro vê aquele homem, até então lembremos que para eles Jesus Cristo era um homem de Deus, um profeta, um enviado, mas eles não conseguiriam nunca imaginar quem ele era de fato. Se espanta diante daquela atitude. Que o trabalho sem ele, o trabalho sem Cristo é infrutífero. A comunidade cristã
que trabalha sem Cristo, ela trabalha sem luz, ela trabalha nas trevas. E a palavra é infrutífera. O trabalho não realiza nada, não é realizado. A palavra de Jesus, e é interessante que em diversos trechos do Evangelho, essa expressão, essa frase aparece: não tenhas medo. Lembremos que quando o Evangelho de Lucas foi redigido, mais ou menos no ano 85 da era cristã, no início do século, ou melhor, quase no término do século, indo para o século I, vamos ver que a comunidade cristã enfrenta muitas dificuldades. Muita perseguição dos judeus, perseguição dos romanos, né? Muitas dificuldades internas, brigas internas, e isso acabava levando os cristãos muitas vezes a terem medo. E o trecho é justamente para reforçar: não tenhais medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Lembro que a quantidade de peixes grande representa justamente os seres humanos, que estão mergulhados no fundo do mar, nas trevas, aonde não há luz. Então estão perdidos, vagando lá no fundo do mar. Lembro também que o mar representa as forças contrárias a Deus. O lugar onde se encontram as forças contrárias a Deus, ou seja, o mal. Portanto, os peixes, os seres humanos, vivem sobre as forças do mal e eles precisam ser resgatados para a luz, que é o próprio Cristo. Então, a mensagem que passa o texto de hoje é: a comunidade cristã, a barca, deve buscar resgatar esses seres humanos que vivem nas trevas, no fundo do mar, para trazê-los a Cristo, na superfície, na luz. Porque é Ele quem transforma, é Ele quem cura, é Ele quem liberta o ser humano. Essa é a missão da comunidade cristã, chefiada por Pedro e pelos outros discípulos. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.